famílias educadoras, como vão? Novamente aqui, professora Marchene, nós da equipe do EDA, temos sempre uma mensagem, sempre algo que possa acrescentar às famílias educadoras. E hoje nós estamos aqui para falar sobre uma pergunta que algumas mães, alguns pais e mães educadores nos fazem frequentemente. Quando é a idade de iniciar a alfabetização? As mães e os pais querem saber sobre qual o momento certo. Depende, né? A resposta, ela depende de alguns fatores. Depende do que a gente entende o que é ser alfabetizado. Porque, de verdade, a alfabetização nada mais é do que a introdução de novos elementos na capacidade da criança dar significado às coisas, né, à leitura da vida em geral. Mas, certamente, o que interessa às famílias é quanto ao ler e escrever. Então, vamos lá. Entende-se, no geral, no meio acadêmico, na área de orientação educacional, pedagógica, diz então que não há tempo certo, definido para iniciarmos a alfabetização para a criança. Mas de verdade tem todo um universo no entorno que vai dizer o que a criança necessita de fato. Eu gostaria de ler para todos um texto da irmã Ellen White, e ela vai estar sinalizando para nós como é que nós podemos perceber esse momento certo. Vamos lá? Os pais são responsáveis pela salvação de seus filhos. E durante os primeiros 10 anos de vida de uma criança, ela deve ser mantida na escola do lar, com o pai e a mãe como tutores e professores. As crianças devem ser ensinadas a obedecer ao mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então aqui nós temos uma pista, que até os 10 anos, essa criança ela deve ser mantida na escola do lar. Não é uma regra rígida, mas pelo menos até os 10 anos que os pais pudessem estar acompanhando todos os passos, todas as etapas, e assim os pais vão perceber a necessidade da criança. Eu costumo dizer que depende. Por quê? Porque quando as famílias dão real importância ao material impresso, escrito, quando é uma família leitora, uma família que se importa e tem a necessidade de estar constantemente consultando os materiais gráficos, certamente isso vai ser um destaque na mente da criança, uma vez que todas elas agem por imitação. Então, se há uma grande importância para o papai, para a mamãe, para a família educadora, o material impresso, certamente essa criança vai despertar mais precocemente para a necessidade da leitura, porque ela quer ser como as características da família demonstram para ela. Então, isso é importante de observar. Se você faz parte de uma família que dá significado ao material impresso, certamente a criança ela vai se voltar rapidamente para tentar decodificar, vai se importar mais. Mas o que é que a neurociência fala a respeito do desenvolvimento da leitura e da escrita? Bom, a neurociência ela vai estar contribuindo, demonstrando que certamente a criança ela tem necessidade de movimentação. Muitos pais precisam pedir às crianças que elas se aquietem, que elas fiquem calmas, porque a criança tem muita necessidade de movimentação. Será por que isso? Vamos ver, tem mais um texto aqui que vai nos trazer alguma luz. Olha o que ela diz. As criancinhas devem ser deixadas tão livres como cordeiros a correr ao ar livre, soltas e felizes, dando-lhes as melhores oportunidades de lançarem bases para uma constituição sadia. Olha que importante. Talvez o vocabulário
ainda não coubesse o termo neurociência, ainda não coubesse a expressão que nos reportaria diretamente a necessidade biológica, físico-biológica de uma criança. O porquê é que ela precisa tanto se movimentar, porque ela sobe, desce, pula, corre, ela gesticula, ela sorri, ela mexe o tempo todo. Por quê? Porque é exatamente isso que o cérebro da criança vai precisar para amadurecer as conexões neuronais, para que ela possa estar preparada, cada área do seu cérebro esteja preparada para receber o material, o conhecimento, fazer a leitura de mundo, fazer a leitura dos materiais impressos, fazer a leitura dos sentimentos alheios. Os pais devem ser os únicos mestres dos filhos, até que eles cheguem à idade de 8 ou 10 anos. Assim que a mente lhes permita compreendê-lo, cumpre aos pais abrir diante deles o grande livro da natureza. A natureza, ela é a base de todo desenvolvimento neurológico, fisiológico e também quanto à maturação das bases neuronais para a fixação de conteúdos, sejam eles quais forem, mas nessa tenra infância, até os 6, 7 anos de idade, a criança ela ainda tem muita necessidade. Por isso é que quando na escola comum, os professores se apercebem o quanto as crianças elas se distraem e muitas das vezes diagnosticam, os profissionais da área da psicopedagogia, da psicologia, como déficit de atenção. E na realidade não se trata de déficit de atenção, trata-se de um cérebro imaturo para concentração em material impresso, em material direcionado. Então eu procuro sempre orientar as mães que observem o grau de maturidade que essa criança ela apresenta em relação à concentração espontânea, ou seja, ninguém está mandando ela concentrar-se em algo, mas a mãe percebe, o pai percebe, os familiares percebem que essa criança ela já está num grau de maturação cuja a atenção dela já é possível, a gente chama de prontidão. Porque para a leitura eu sempre advogo que primeiro a gente lê e depois escreve. Ou concomitantemente com as atividades lúdicas de desenho, de rabiscação, e depois de pintura, de recorte, colagem, de montagem. Então essa criança ela vai desenvolvendo os pequenos músculos, então vai estar preparada para fazer o desenho das letras. Nós estamos num momento da história em que está sendo muito desenvolvido os polegares, mas as nossas mãos elas foram feitas assim, com garras, para que nós pudéssemos ter multifunções com os dedos, incluindo, ou com as mãos, incluindo o escrever. Então, nós temos um estilo de prática educacional que quer fazer concomitância entre a leitura e escrita. E nem sempre isso é possível. Veja que o texto nos orienta quanto a essa criança estar livre, desenvolvendo o esquema corporal completo, observando, usando a visão para observar plano fundo, atrair as imagens da natureza para perto dos seus olhos, enfim, ter todo o seu trato ocular também bem treinado, o trato auditivo bem treinado. Então, toda a sua capacidade corpórea também bem treinada, alto, baixo, direita, esquerda. Então, quando isso tudo está pronto, aí é a hora de começar a parte acadêmica, a alfabetização propriamente dita, a concentração no material escrito, no material
onde a criança vai precisar focar de perto e trazer o significado daqueles símbolos gráficos à sua mente e montar, então, o significado oral a partir do conhecimento de como fazer a junção das letras, o som. Então, é uma complexidade que quanto mais tempo a criança for permitida a desenvolver isso junto ao livro da natureza, mais fácil e mais prático será quando essa criança estiver, então, sendo levada a se ocupar e se concentrar no material escrito, tanto primeiro para a leitura e depois dar significado ou simbolizar a palavra através da escrita, dos símbolos gráficos, da formação de frases, da formação de palavras, formação de frases e texto, e etc, etc. Então, queridos, vamos prestar bem atenção no comportamento e no como nós estamos proporcionando oportunidade para essa criança estar junto a toda a movimentação diária, fora dessa concentração pequena. Prestem bem atenção. Quando nós tratamos de leitura, nós fechamos o mundo e temos que focar num objeto próximo aos nossos olhos. Temos que tirar, né, o máximo possível a atenção da parte auditiva e concentrar na parte visual, para trazer para dentro da nossa mente aquilo que está sendo lido, para dar significado a isso. É um processo bem complexo. E quanto à escrita, nós precisamos também de ter todo esse conjunto reunido, a parte visual, né, a concentração e toda a parte motora, fisiomotora, psicomotora, tudo isso incluído. Então, talvez pareça que, olha, como é complicado. Não, isso é muito natural e espontâneo quando o papai e a mamãe deixarem a criança, não largada, mas de forma orientada, a que ela possa ter todas essas experiências amplas primeiro, para depois, então, introduzir aquilo que é mais próximo, com menos movimentação, e muitas das vezes vai necessitar de movimentação quase nenhuma, de uma concentração que vai visual, auditiva e motora. Então percebam que não é algo difícil, mas quando nós tratamos de dar o significado dessas questões, nós vamos ver que há uma complexidade biológica, fisiológica, bioquímica, neuronal, tudo envolvido. Então, queridos, eu estou passando essas informações às famílias educadoras com que intuito? Com o intuito de que você não se torne ansioso ou ansiosa demais quando a criança vai ler e escrever. Quando a criança ela tem essas oportunidades, as quais eu citei anteriormente, esse fenômeno da leitura e da escrita certamente se darão de forma quase imperceptível, eu digo, o processo. Porque se há todo um interesse no ambiente familiar, no ambiente frequentado por essa criança. Imagina, famílias cristãs que têm o livro da vida sempre junto de si, é o livro-texto da família educadora, como sendo a Bíblia, a criança imediatamente ela já vai perceber que todos os ambientes onde elas se interagem, há uma importância muito grande no livro, a começar pela Bíblia. E depois existem os livros que trazem também os estudos em relação à Bíblia. Os pais, certamente, muitos pais com os quais eu estarei falando agora, eles conhecem o livro Educação, Orientação da Criança, mensagens aos jovens pais e educadores, enfim, muita literatura preciosíssima relacionada à questão da educação.
Então, vão estar preparados, por exemplo, mente, caráter, personalidade, 1 e 2, conselho sobre regime alimentar, orientação da criança. Então, nós temos assim muita literatura onde a criança vai perceber que o pai e a mãe estão sempre com aqueles objetos em mãos e o que eles vão fazer? Vão desejar também imitar o comportamento do pai e da mãe. Inclusive, essa visão engessada, já está com 5 anos, olha, muitas crianças elas se alfabetizam aos 4, 5, 6 anos. É possível? É possível. Porém, com alguma perda. Algo vai ter que ser sacrificado. E geralmente isso cai lá no afetivo emocional da criança. Porque essa criança ela vai deixar de desenvolver aquilo que parece ser imperceptível aos pais ou à sociedade. Porque você não vê explicitamente o afetivo emocional desenvolvendo, a não ser pelas atitudes da criança. E é preciso uma mudança de paradigma para você aceitar que a criança ela pode sim, como o texto nos falou, entre os 8 e 10 anos, então se dar o fenômeno da alfabetização. Mas como assim? Não está tarde demais? A lei, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases aqui no Brasil, ela vai estar dizendo que a criança até os 8 anos tem que estar alfabetizada. Esse processo se inicia na pré-escola, depois a fase de alfabetização é entre os 6 e 7 anos de idade e assim por diante. Acontece que a criança, nesse período em que ela precisaria tanto ainda estar se movimentando, praticando todas essas fases que eu falei anteriormente, essa criança ela vai ser privada boa parte do tempo, no mínimo 4 horas por dia, ela vai estar engessada, deixando de desenvolver aquelas áreas que nós vamos ver nas atitudes, mas não vamos ver o fenômeno bioquímico, psicológico, neurológico acontecendo. Então, é bom que a gente possa refletir e meditar acerca desse assunto, que é muito importante. Se nós, os pais, soubéssemos como fazer, seria de um grande contentamento, seria um grande alívio sabermos que essa criança, mas a prima, a coleguinha, a vizinha, já está com 5 anos e já está lendo e escrevendo, mas a gente não sabe a perda que essa criança vai estar tendo. Enquanto que aquela outra criança, a quem foi dada todas as oportunidades de desenvolver todas as áreas, aquelas as quais nós não conseguimos ver o fenômeno imediatamente acontecendo, em detrimento daquele fenômeno de leitura e escrita que nós, muitas das vezes, inconscientemente queremos exibir nos nossos filhos perante a sociedade. Ou queremos passar logo por essa fase para não ter que pensar mais nisso e logo aquela criança então vai assumir a autonomia para fazer os exercícios e avançar na seriação conforme o sistema comum da nossa sociedade. Porém, quando se trata de educação domiciliar, mamãe e papai terão liberdade de poder praticar tranquilamente e sabendo que não precisa marcar data, mas que os fenômenos vão acontecendo diante dos seus olhos quando você menos esperar. Só não podemos ter, vamos dizer assim, omissão em relação à questão. Devemos dar sempre atenção, fazer os registros. Lógico, a criança desde pequenininha vai estar desenhando, vai ter oportunidade de colar, de recortar, de modelar a partir da argila, da massinha de modelar, enfim, um mundo de possibilidades para que essa criança venha a ser preparada para aquele momento culminante de aquisição da leitura e da escrita. Então, em relação à mudança desses paradigmas, eu posso dizer que para mudar comportamento é necessário mudar o pensamento. Então, se nós passarmos a pensar da causa para o efeito, vamos simplificar bastante o processo, tudo vai acontecer sem estresse, tudo vai acontecer sem pressão e essa criança, obviamente, no decurso desse processo educativo, essa criança está aprendendo a reconhecer a autoridade do papai e da mamãe, vai estar reconhecendo a autoridade divina também e também
se apropriando da disciplina, que é o mais importante para que todos esses processos de grande concentração eles aconteçam. Então, queridas famílias educadoras, essas são as minhas considerações diante de uma existência quase 25 anos dentro da área da educação, como também tendo sido orientadora educacional, proprietária de escola, durante 2 décadas completas trabalhando com crianças da fase pré e da fase de alfabetização, também trabalhando com crianças no ensino fundamental 1 e 2, até o 9º ano, ensino médio, enfim. Tive a oportunidade de passar por todas as fases, pelo menos até o ensino médio, e acompanhar esses fenômenos de perto. Obviamente que muito mais valia esse processo tem quando acompanhado pelos genitores, pelo papai e pela mamãe. Isso sim é uma bênção, é algo que não tem preço no universo que possa pagar essa oportunidade da mãe e do pai, da família, estarem desenvolvendo juntos e acompanhando todo esse processo e ver os resultados, que certamente serão excelentes. E outra, uma criança que se alfabetiza entre os 8 e 10 anos de idade, essa criança ela está maturada, essa criança ela vai se sentir mais segura e desenvolve a leitura sequencial, fluida, bem fluente, e outra, ela já tem autonomia para buscar por si mesmas os conhecimentos. Isso é o que é mais importante, é que esse menino, essa menina, eles tenham esse impulso de procurar por si mesmos, até chegar ao autodidatismo, como nós temos conhecido muitas jovens e jovens, meninos e meninas, adolescentes, que já estão se aprofundando em vários temas importantes, sendo na área das ciências exatas, das ciências humanas, biológicas, com muita propriedade. Por quê? Porque desenvolveram em si mesmos essa característica de não necessitar de alguém que lhe impulsione, mas eles mesmos já estão estimulados por todo o contexto da sua existência, estar seguindo o curso real, o curso necessário para que não haja timidez diante dos desafios, diante das problemáticas que se colocam diante de si. Ora, o problema existe para quê? Para ser resolvido. Se nós temos uma boa base, certamente não teremos medo de pesquisar, de perguntar, de investigar, até encontrar os resultados, até encontrar as respostas, até poder pôr em prática a execução de projetos. Enfim, é um mundo tão vasto, tão, a gente pode dizer, é infinito a possibilidade de desenvolver conhecimento. E onde isso começa? Começa com essa base, com essa firme base, essa necessidade de que as crianças têm. Vai aparecer aí no vídeo a citação onde eu li esses textos, e vocês podem desenvolver mais, podem investigar mais, pesquisar mais, se aprofundarem, a fim de que não fique nenhuma sombra de dúvida, para que vocês tenham segurança de estar praticando essa fase de alfabetização com as suas crianças de maneira plena e com segurança. Enfim, queridas famílias educadoras, nós aqui terminamos esse tema, mas fica aí na descrição o nosso site, missãoeda.com.br. Inscreva-se no nosso canal, compartilhem, porque assim nós poderemos estar enviando essa mensagem a mais famílias interessadas e podendo colaborar com esse outro ponto de vista, com esse novo olhar para essa fase tão importante da vida de um ser humano, que é a fase de alfabetização. Que Deus abençoe, tudo de bom, e até o próximo vídeo.